Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Nesse canal a gente responde as perguntas bíblicas, os questionamentos e falamos sobre fé, sobre religião, sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E você pode participar comigo. Você pode enviar um vídeo para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e eu vou ter o privilégio de colocar você aqui no nosso canal e responder a sua pergunta. E hoje nós temos uma pergunta de uma pessoa muito especial para mim, o irmão Helenilton. Tive o privilégio de pastoreá-lo enquanto estava na cidade de Aracaju. Ele pertence à Igreja Adventista no bairro Orlando Dantas. Aproveito para mandar um abraço muito especial para os nossos irmãos do Orlando Dantas, irmãos que eu tenho uma saudade muito grande no meu coração. Foi uma igreja que nos marcou, a mim e a minha família, os almoços ali naquela igreja, a parceria, a irmandade dos irmãos ali do Orlando Dantas é algo realmente que marcou a nossa família. Então, um abraço para você da igreja do Orlando Dantas. E, irmão Helenilton, manda a sua pergunta aí que a gente vai responder aqui no canal. Bom dia, pastor Eleazar, tudo bem? Aqui é o irmão Helenilton, da Igreja Adventista do Orlando Dantas, em Aracaju, Sergipe. Espero que você esteja bem, toda a família. A dúvida de hoje é sobre um vídeo que me foi enviado por um irmão, em que o rapaz, ele é um estudioso da Bíblia, ele afirma que Eva, ao ser seduzida por Satanás, lá naquele momento de Gênesis 3, onde fala que Satanás a seduziu para comer do fruto, a interpretação desse jovem é que Satanás teria tido relação com Eva e daí ela teria concebido a Caim, que Caim seria filho de Satanás. Então, pastor, com base no idioma hebraico, na língua original da Bíblia, isso tem fundamento? Gostaria que o senhor nos esclarecesse se, afinal, essa semente que foi plantada em Eva foi através de uma relação sexual com o diabo. Isso é possível? Fala sério, pastor. Você sabia que o hebraico bíblico revela qual é a real transgressão que Eva realmente cometeu no Jardim do Éden? Olha só que incrível como que o hebraico bíblico é tão revelador e esclarecedor. Em Gênesis 3, no verso 3, está escrito o seguinte: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, nesse verso 13 do capítulo de Gênesis 3, Eva já havia cometido a transgressão com Satanás. E ela citou essa palavra: a serpente me enganou e eu comi. E essa palavra enganou no original é nasha. E nasha significa enganar, iludir ou seduzir. Só aí já dá para ver que essa palavra tem o sentido também de seduzir. E seduzir indica o quê? Que área específica. Mas a revelação mesmo está na composição dessa palavra, porque ao contrário do idioma em português, cada letra específica não tem um significado. Já nos idiomas orientais, como no idioma hebraico, cada letra específica possui um significado, tanto que no hebraico mais antigo, as letras eram simbolizadas por meio de figuras que simbolizavam o significado de cada uma delas. Por exemplo, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, era simbolizada por meio de um boi, pois o significado dessa letra é boi, força ou liderança. E assim é com as demais letras do alfabeto hebraico. E agora olha só qual é a composição dessa palavra nasha do hebraico. Nasha é composta de 3 letras. A primeira letra é Nun, a segunda letra é Shin e a terceira letra é Aleph. A primeira letra Nun dessa palavra significa semente, peixe, atividade ou vida. A segunda letra dessa palavra, que é Shin, significa comer, consumir, destruir ou gerar mutação, gerar mudança, transformação ou renovação. E a última letra dessa palavra, que é Aleph, como eu mencionei antes, significa boi, força ou liderança. Então o que cada uma dessas letras dessa palavra nasha revela? Que foi colocada uma semente que gera transformação ou que gera mudança à força no ventre de Eva.
Olha só que incrível como que o hebraico bíblico é revelador e como que Eva tinha total consciência do pecado que ela havia cometido com a serpente, que é Satanás. Porque ela disse bem claramente: a serpente me enganou e eu comi. E esse enganou, como eu venho dizendo, tem esses significados aí. Ou seja, Eva estava dizendo bem claramente que Satanás colocou uma semente no ventre dela. E como que o anjo caído poderia colocar uma semente no ventre dela? Através de quê? Através de qual ato específico? Então Eva consumiu desse fruto e seus sentidos das partes de relações foram abertas. E ela ali, depois de ter aberto o seu sentido de relações, teve uma relação com o próprio Satanás. E depois ela, já contaminada, após ter relações com Satanás, ela também teve relações com Adão. E ali também contaminou seu marido. Essa é uma pergunta muito interessante, irmão Elenilton, muito obrigado. E essa é uma pergunta interessante porque demonstra não somente ignorância por parte de algumas pessoas, mas a tentativa e o desejo de inventar coisas, de ser diferente. Não sei, parece que algumas pessoas acordam e dizem assim: o que eu posso falar hoje para, sabe, mostrar que eu sei alguma coisa, ou quem sabe para ser diferente. Eu quero ser o diferente. Todo mundo já falou isso, mas eu quero falar uma coisa diferente. E aí eles vêm para o texto de Gênesis no capítulo 3 e dizem assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, aqui nós temos um texto claramente narrativo. As características da língua hebraica para esse texto aqui são características de um texto narrativo. Não tem a possibilidade desse texto aqui ser alegórico, figurativo. E aqui nós temos que fazer algumas ponderações. Para as pessoas que vêm com essa ideia de que, não, na verdade, Eva estava conversando aqui com o demônio e ter comer o fruto aqui era manter relações sexuais, está longe, mas muito longe da realidade. É bem verdade que Satanás usou aquela serpente para poder conversar com Eva? Sim, a própria Bíblia, no livro de Apocalipse, vai dizer que o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, então, aquela antiga serpente está aqui, Apocalipse, no capítulo 12, livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então veja, a própria Bíblia, o próprio livro de Apocalipse dá a interpretação dizendo quem era que estava usando essa serpente. Agora vamos analisar. Se o comer o fruto ali era manter relações sexuais, nós temos que entender que a ordenança de Deus para não comer do fruto também tinha que ver com o aspecto sexual. Ok? Então, se o texto aqui está dizendo de um ato sexual, Eva começa a dialogar. E vamos entender que supostamente esse texto esteja falando sobre um ato sexual. Veja, a serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para não comer e nem tocar nele, para que não morrais. Então disse a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vão se abrir os olhos e vocês serão conhecedores do bem e do mal. E a mulher, vendo que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Então o assunto aqui, ela está conversando sobre árvores. Se o entendimento, se a pessoa chega à conclusão de que isso aqui tinha que ver com relação sexual, logo a ordem de Deus seria: olha, não, você pode ter relações, mas não pode ter relação com esta pessoa daqui, com esse anjo aqui. Agora, isso chega a ser tão absurdo, mas tão absurdo, e eu já vi uma pessoa defendendo essas ideias, inclusive dizendo que árvores ali no Jardim do Éden era a representação de pessoas. E comer o fruto seria realmente ter relações sexuais. E aquela serpente lá
aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era a representação do próprio Satanás, que Deus estava dizendo, olha, você não pode ter relação com aquele ali, não. Só que isso se torna tão esdrúxulo porque faz do Éden um verdadeiro prostíbulo. Porque, veja, olha o que Deus disse. Deus chega para Adão e Eva e ele dá uma ordem. E a ordem de Deus foi: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ordenou o Senhor, capítulo 2, verso 16, ordenou o Senhor Deus ao homem e disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Se o comer o fruto representa manter um ato sexual, o que Deus está mandando? Comerás livremente, então o Éden virou o quê? Livremente, pode falar, todo mundo com todo mundo, é isso? Olha, Adão, de toda a árvore que você encontrar aí, livremente, tá liberado. Só não daquela, da árvore da ciência do bem e do mal, não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, quer dizer, Deus libera para relação, assim, no Jardim do Éden virou o quê? Um antro de prostituição? Eu não posso interpretar figurativamente isso daqui, achando que o texto está falando de uma coisa, mas querendo dizer outra. Não, o texto está falando o que ele está falando, é árvore mesmo, criada no terceiro dia. É fruto mesmo, comer do fruto. Então, a outra coisa que eu não posso fazer é misturar, como alguns fazem. Não, aqui é uma referência às árvores, mas na hora que Eva comeu, já mudou. Aqui já não era mais árvore, aqui já era o ato sexual. Peraí. Aí você está sendo completamente tendencioso. Você pega um texto narrativo, está contando uma história, Deus proíbe de comer, e aí Eva vai conversar com a serpente, até então a conversa é sobre a árvore mesmo, mas na hora de comer já não é árvore, aí agora já é outra coisa. Ah, faça-me um favor. As pessoas elas não estudam, as pessoas elas não conseguem fazer uma exegese séria. Então, quando Eva comeu o fruto, diz a palavra de Deus aqui, que Eva comeu e deu também a seu marido. Olha o perigo dessas interpretações malucas que alguns andam fazendo por aí. Olha o que o texto diz. Vendo, verso 6, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Com ela. Então, se o comer ali é manter um ato sexual, então Eva sai, tem uma relação com a serpente, e depois leva o fruto, e aí tem com Adão também. O que é isso? Aí Eva concebeu de Caim, concebeu ali, ficou grávida de Caim, e essa conceição de Caim veio da serpente. Não leu o capítulo 4 de Gênesis, não? Olha, o capítulo 4 é tão claro. Verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. A expressão conheceu aqui quer dizer manter relações sexuais. Em algumas traduções, inclusive, está assim. E teve relações sexuais Adão com Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Tão claro, tão simples, não teve serpente nenhuma que engravidou Eva de Caim e tal. Não há nem indícios na Bíblia de que os anjos possam procriar. Nem indícios existem na Bíblia de que anjos podem gerar filhos. Essa é uma visão distorcida, deturpada, daqueles que querem falar sobre os nefilins, os gigantes, que foram relações entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, como se os Bene Elohim e os Bene Adão, os filhos de Deus e as filhas dos homens, fossem os anjos com as mulheres da terra. E nós já fizemos um vídeo para explicar sobre isso, eu não vou falar mais, mas já fizemos um vídeo sobre isso. Não há indícios na Bíblia que os anjos eles procriem ou eles mantenham relações com as mulheres. Isso é uma teologia maluca, antibíblica. Mas eu acho que o verso 1 do capítulo 4 responde essa questão de maneira peremptória. Não precisa rodear, não precisa você pesquisar muito, é só ler. E teve relações Adão com Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim. Pronto. Quem foi que gerou a Caim? Foi Adão, não foi a serpente. Então, a pessoa, eu digo, não precisa nem do hebraico, amigo. Você mandou a pergunta para mim, Excelência, perguntando sobre o hebraico. Não precisa nem do hebraico. Uma pessoa, na sua simplicidade, com o português mesmo, se souber ler e entender o português, já chega a essa resposta. Eu fico triste que pessoas façam esses vídeos aí sensacionalistas. Eu vi esse vídeo do indivíduo aí falando que foi a serpente que engravidou Eva.
Maluquice, maluquice. Gente, parece que não tem o que fazer, acordou e disse, deixa eu atrapalhar o texto bíblico aqui para trazer uma novidade. Eu espero ter ajudado, que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.